Estamos em direto, boa noite a todos, bem-vindos à nossa palestra O Primeiro Passo para Viver o Caminho de Vida. Vou pedir que dêem boa noite para saber quem está aí, se já estamos todos reunidos para dar início à nossa palestra. Acusem-se, digam boa noite, digam quem é que está a seguir esta palestra e que também seguiu a palestra anterior. Acusem-se. Já vejo aqui algumas caras conhecidas. Vamos ter uns momentos aqui para deixar que toda a gente chegue ao nosso direto antes de começar esta maravilhosa palestra de numerologia. Bem-vindos a todos os que já estão aqui. Boa noite, Ivo. Quem mais está aí? Quem mais que se acusa? Temos uns likes. Boa noite, mãe. Minha mãe sempre presente, a minha maior apoiante. Boa noite, tanta cara conhecida. Olá, Helena. Boa noite, Ana. Que bom! Tanta cara conhecida. Bom, à medida olá, Susaninha. À medida que se vão aproximando aqui do nosso cantinho, vou partilhar convosco o que é que vamos fazer hoje. E quero já deixar aqui uma notazinha, precisamente para aqueles que estão aqui em direto e para aqueles que posteriormente vejam a gravação que eu colocarei na página, que esta palestra será um pouco um aprofundar. Olá, Emma! Vá lá, fala! Esta palestra será um pouco um aprofundar da palestra anterior que fizemos no dia 17 de outubro, a palestra de lançamento também do novo website. E o que vamos fazer, no fundo, é trabalhar as combinações que já explorámos na palestra anterior e, portanto, quem não teve a oportunidade, quer ter estado presente ou ter visto o vídeo que, entretanto, eu coloquei disponível na página e no evento, será importante que depois desta palestra, depois de tomadas as anotações necessárias, que vejam a palestra anterior para conseguirem ter uma melhor perspectiva daquilo que não só vamos abordar ao longo desta horinha deste nosso encontro, mas também tudo aquilo que eu vos vou dar como reflexão. Vamos tentar procurar ter aqui algumas estratégias, alguns exercícios. Qual será então o foco aqui desta palestra do dia de hoje? Uma vez já explorado aquilo que é o caminho de vida, que falámos na palestra anterior, uma vez que já sabemos, já estamos assim todos mais cientes daquilo que é o nosso caminho de vida, a nossa expressão máxima nesta experiência, o cão do vizinho, para variar, está a dizer olá. Vamos entrar um pouco mais a fundo e vamos perceber o quê? Primeiro, qual é o maior bloqueio que eu tenho na minha vida para cumprir aquilo que é, no fundo, a minha missão? De onde é que vem esse bloqueio? Como é que ele está a agir na minha vida? De que forma... Olá, Carla! De que forma é que eu estou a enfrentar diariamente ou não esse bloqueio e, sobretudo, como transformar esse bloqueio numa oportunidade. Portanto, nós vamos trabalhar aqui com um número muito específico daquilo que é a combinação da nossa missão de vida, do nosso caminho de vida. Eu vou explorar juntamente convosco as ideias essenciais desse número, o que é que esse número representa, e depois vamos aqui também juntos fazer algumas reflexões sobre a forma como estamos a trabalhar essa energia na nossa vida e, sobretudo, vamos fazer uma coisa que é só para os corajosos, que é olhar para a nossa história, sobretudo períodos mais de início de vida, ou seja, aqui de uma forma mais precoce analisar a nossa infância e o nosso crescimento, e já vamos ver porquê, para que consigamos perceber que estruturas interiores é que nós temos que estão a apoiar esse bloqueio e o que é que podemos fazer para mudar aqui a energia de vida, no fundo, mudar o curso daquilo que tem sido a nossa história até então, para começarmos a criar uma história mais feliz. Vamos falar aqui de sermos autores da nossa vida, esta questão da responsabilidade, que também já abordámos na palestra anterior, e eu dar-vos-ei também alguns exercícios de reflexão. E vamos também, uma vez que este é o foco da nossa palestra, explorar apenas 4 números. Números que são a base, aqui em termos numerológicos, de algumas construções de vida. Eu estava à espera que, entretanto, viessem mais pessoas. Suponho que está tudo aqui, estou aqui a olhar aqui para o monitor aqui ao lado para me orientar.
Isto é a hora do jantar, né? Estamos todos a acabar de jantar. Eu espero que ao longo da palestra se vão juntando mais pessoas a nós, porque acho que esta palestra tem aqui excelentes ferramentas para começarmos a construir a nossa vida de uma forma diferente. Bom, portanto, primeiro desafio para hoje, para aqueles que estão presentes, e volto a repetir, se está aqui alguém nesta palestra, lá Joaninha, se está aqui alguém nesta palestra que não assistiu à palestra, à primeira palestra online, que foi feita no dia 17 de outubro, eu aconselho que após esta gravação, que vão ver, e mesmo para aqueles que viram, não quero mais voltar a refletir sobre a informação que foi dada, aconselho que vejam a gravação anterior, porque vai-vos dar as bases para nós conseguirmos compreender então aquilo que vamos fazer no dia de hoje. Ora, está aqui já o Ivo, um grande, sempre bastante participativo, a explorar, já a falar do seu número, do seu caminho de vida, 3710. E vamos pegar aqui no exemplo do Ivo. O Ivo serve de exemplo neste caso. E o que vamos fazer é analisar, vamos olhar para que número é que vai ser a nossa base nesta palestra. Portanto, o que é que fizemos, muito sumariamente, na primeira palestra? Achámos aquilo que é a combinação do nosso caminho de vida. E, só muito em termos gerais, para ficarmos todos na mesma base, o caminho de vida é uma expressão em termos de combinação numerológica que nós achamos no nosso mapa, obviamente, natal, que nos diz três coisas muito importantes. Primeiro, qual é o nosso potencial em termos de maior expressão daquilo que nós nascemos para ser? Portanto, todos nós nascemos para ser, falámos muito disso na palestra anterior, nascemos para sermos seres únicos. Ou seja, existem características em nós que nos distinguem das demais pessoas e isto é algo que nós devemos abraçar. Em vez de tentarmos seguir os caminhos dos outros ou acharmos que os caminhos que os outros seguem são melhores para nós do que o nosso próprio caminho, o nosso caminho de vida diz que, em primeira instância, vamos nos conhecer em profundidade olá Liliana, para acharmos aquele lado especial que só nós temos de que o mundo precisa. Porque essa é a nossa primeira garantia que quando entramos nessa carruagem, tudo flui. E, dessa maneira, ao fluir tudo, porque nós estamos conscientes do nosso potencial, nós vamos conseguir contribuir com esse potencial e, ao contribuirmos, o mundo se transforma num lugar melhor e, terceiro passo, deixamos um trilho de amor porque nós existimos, porque nós vivemos, porque nós exploramos o nosso potencial, a nossa melhor versão e, assim, deixamos um legado. Vimos que isto eram os traços gerais do nosso caminho de vida, ou também a missão de vida. E aquilo que nós agora vamos analisar nesta palestra é, mediante essa combinação, olá Sónia, mediante essa combinação que nós achamos, vamos olhar para um número em particular que vai representar duas coisas muito importantes. A nossa maior oportunidade para pôr a vibrar bem o nosso caminho de vida, toda a combinação, tendo também consciência de que essa oportunidade muitas vezes funciona com uma dificuldade. Vamos falar daquilo que é o número raiz. Ora, vamos pôr isto novamente em perspectiva. Para aqueles que estão a chegar, acomodem-se, sentem-se, que vamos entrar na viagem de analisar a nossa história. E quando nós olhamos então para a nossa combinação de missão de vida, nós temos vários números. Já sabemos que existem, primeiramente, números antes de uma redução e números ou número posteriormente a uma redução. Neste caso, nós vamos só trabalhar com o número mais à esquerda da nossa combinação. Ora, pegando aí no exemplo do nosso amigo Ivo, que se pronunciou logo, se nós tivermos um 37 que se reduz a um 10, nós vamos focar-nos no 3. Ou seja, quando nós pegamos na nossa data de nascimento, a primeira coisa que vamos fazer, se não estivermos presentes na primeira palestra, é reduzir a nossa data de nascimento a uma combinação. E como é que fazemos isso? Somamos a nossa data de nascimento dígito a dígito. Volto a repetir porque isto é muito importante. Pegamos na data de nascimento e somamos dígito a dígito e haveremos de obter uma combinação. Uma vez que, suponho eu, que todos que estamos aqui nesta palestra somos todos adultos e, portanto, nascemos todos à partida ou antes do ano 2000 ou obteremos combinações semelhantes a quem nasceu antes do ano 2000, o que vamos obter é uma combinação de dois números que
reduzir-se-á a um número ou dois números. Exemplos. Se eu pego na minha data de nascimento e tal como o Ivo, eu obtenho um 37, eu coloco uma barra e reduzo a soma do 3 e do 7. 3 e 7 dá 10. E fico por aí. Se eu por acaso obtive uma soma de 35, 3 e 5 dá 8, 35 barra 8 será a combinação do meu caminho de vida. Tanto num caso como no outro, nós temos exatamente o mesmo número à esquerda, que é um 3. Vamos imaginar que eu obtinha, e sei que existem meninas aí que estão presentes, que têm certamente essa combinação, que eu pego na minha data de nascimento e obtenho uma soma de 25. 2 e 5 reduz a um 7, portanto 25 barra 7 é a combinação do meu caminho de vida, mas eu hoje vou só focar no número mais à esquerda e, portanto, neste caso, o número 2. Olá também para o rapaz da câmara. Não está aqui, hoje estou sozinha. Hoje não há rapaz da câmara. Bom, quero saber, e uma vez que isto é interativo, podemos utilizar esta ferramenta, se até aqui tudo está entendido. Ou seja, como é que eu acho o meu caminho de vida? Todos nós já sabemos. Pego na minha data de nascimento, somo dígito a dígito a totalidade da minha data de nascimento, obtenho uma combinação que, uma vez que sou uma pessoa adulta, jamais vai ser menor do que 12 ou maior do que 48, coloco uma barra à direita e reduzo a um dígito. Certo, Aninha? Certo. Nesta palestra, eu vou só focar-me no número mais à esquerda. Quer isto dizer que, se eu acabei de dizer que todas as combinações de adultos nascidos antes do ano 2000 se traduzem em números entre 12 e 48, o número mais à esquerda apenas poderá ser 1, 2, 3 e 4. Certo? Estamos também entendidos? Acusem-se. Quero saber, quero garantir que não existem dúvidas até aqui, porque isto é importante. Ninguém diz nada, eu presumo que sim, não é? É tácito. Ora, então quer isto dizer que nesta palestra nós vamos debruçar-nos sobre o entendimento do número raiz, ou seja, o número 1, 2, 3 e 4, quando ele está nessa posição, ok? Portanto, ninguém obteve outras combinações, 50, 60, é impossível, certo? Ninguém obteve isso. Certo, maravilha. Vamos então continuar. Ora, aquilo que eu vou passar é uma informação que eu geralmente passo no curso de Numerologia Intuitiva e Terapêutica e aproveito já para dizer que minha gente linda do norte deste país, em abril vai começar um curso de Numerologia Intuitiva e Terapêutica. Havia quem estava muito triste porque eu só iniciava este curso aqui em Lisboa. Vai estar disponível também a partir de abril no Porto recomendo que quem tiver interesse que entre em contacto pela página, pelo site, qualquer pode ser por mensagem, pode ser por e-mail. Entre em contato porque as vagas são reduzidas, porque é um curso que tem componentes muito práticas e, portanto, nós vamos trabalhar muito com trabalhos de casa e convém que o curso realmente tenha um número máximo para garantirmos a qualidade do trabalho que for feito e recomendo que então, neste caso, se tiverem interesse, que me mandem um e-mail para obterem informação mais sobre o curso, para que possam fazer a vossa inscrição o quanto antes, porque tenho a certeza absoluta que elas vão... eu ainda não lancei publicamente, mas este é o primeiro anúncio para este curso. Aconselho quem estiver interessado que depois no final ou me mande uma mensagem ou um e-mail para vos dar mais informação. Esta informação que eu vos vou passar hoje na palestra será uma pequena parte daquilo que vamos dar no curso, em que o que é que fazemos? Nós, para conseguirmos pôr em prática o nosso caminho de vida, porque é o nosso dever, é a nossa função, já que decidimos vir a esta vida, trabalhar este nosso potencial, nós vamos analisar então aquilo que é o primeiro bloqueio. Joaninha, o curso é Numerologia Intuitiva e Terapêutica no Porto, mais precisamente em Rio Tinto, no Espaço Soham. Como é que nós vamos fazer isto hoje? Repetindo agora para aqueles que chegaram, que estão a chegar ainda. O que vamos fazer é, mediante a combinação do nosso caminho de vida, vamos analisar o número raiz, ou seja, o número mais à esquerda da nossa combinação, que é o número que, desde muito cedo, desde que nascemos e, sobretudo, naquela fase mais importante da nossa vida, que é a fase da construção do ser,
fase essa em que eu primeiro sou criança, depois sou adolescente e até atingir alguma maturidade, eu estou, no fundo, a abraçar em mim todas as influências do ambiente que me rodeiam. E muitas vezes o que acontece é que esse número mais à esquerda é um número que, sim, é um número de oportunidade, mas muitas vezes funciona com alguma dificuldade. Eu chamo-lhe o número raiz porque nesse número nós conseguimos ver literalmente a raiz de grandes bloqueios que depois ao longo da vida começam a ser mais prementes e no fundo acabam por travar muito mais o processo de evolução, mas que também, quando compreendidos, independentemente da idade que tenhamos, colocam a vibrar positivamente o resto dos números da nossa combinação. E neste caso, os números raiz, uma vez que somos todos adultos, irão centrar-se no estudo de 1, 2, 3 e 4. Portanto, combinações que comecem por 1, 2, 3 e 4. Vamos então começar a estudar o número 1 e peço que se acusem aí aqueles que têm número 1 para eu poder direcionar mais a informação, porque há sempre muita informação para dar e já basta eu falar tão rápido. Houve quem se queixasse: "Oh Ana, falas tão rápido, é difícil acompanhar." Portanto, vamos tentar colocar isto de forma assim mais prática para que vocês depois consigam ter as vossas reflexões e eu quero muito no final da palestra deixar algum espaço para vocês fazerem as vossas questões, coisas que não tenham sido, não tenham ficado claras da minha parte ao longo da palestra. Não há ninguém aí que tenha uma combinação começada por 1 à esquerda. Ninguém? Não há aí 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Não. Ok. Como sabemos, Joana, é a soma da nossa data de nascimento. No teu caso, há de ser, se não estou em erro, um 3. Não é nenhum. Portanto, é o tempo em que, esta é a altura em que vocês podem, então, eu dou-vos permissão para, entre aspas, irem investigar a vida entre aspas, do vizinho, do periquito e do gato. Se tiverem alguém à vossa volta que tem... Isabel, tem? Boa. Alguém que tem uma combinação. Mãe, tu não tens. Não. A tua combinação começa por 1, 2. Não. Só se tiveres algum caso para estudo que não seja a tua própria data de nascimento. Portanto, vou resumir isto novamente. Nós pegamos na nossa data de nascimento, somamos dígito a dígito e obtemos uma combinação. E aquilo que nós vamos estudar é o número mais à esquerda dessa combinação. Ok? Se alguém soma a sua data de nascimento e tem, por exemplo, um 28, esse 28 colocamos uma barra à direita, o 2 e o 8 reduz a um 10. Aqui vamos só focar o número mais à esquerda, que neste caso seria um 2. E posto isto, vamos então estudar os números. E temos aqui, então, primeiramente o número 1. Ora, sim, então se for o caso do 11, então, mas não é a tua combinação, mãe. No caso do 11, sim, temos aí um 1 primeiramente. Sim, Cláudia, sim. Se tiver um 13, tem um 1, certo? Claramente. Então vamos estudar aqui o 1. O que é que o 1 nos diz aqui quando aparece nesta posição? Ora, se estiveram presentes na outra palestra, se não estiveram, hão de rever o vídeo. Lembram-se de eu dizer que o 1 é o primeiro, não é? Portanto, não é à toa que nós começamos a contar a partir do número 1, ninguém começa a contar no 0 nem do 2, começamos a contar no 1, e o 1 tem aqui toda uma série de características que, fazendo parte do caminho de vida, qualquer pessoa que o tenha, tem que desenvolver essas características. Que neste caso tem muito a ver com, se ele é o primeiro, tem a ver com a capacidade de ser-se pioneiro, a ambição, a liderança, a visão, a capacidade de ser criativo. E aqui criativo eu não estou a falar... Sim, Jorge, sim. Aqui em termos de criatividade eu não estou a falar de criatividade... quer dizer, também poderia ser, mas não estou a falar das artes, não estou a falar da música ou da pintura, enfim. Estou a falar da criatividade, ou seja, a capacidade de ter ideias e de pô-las em prática para materializar qualquer coisa. Ora, isto é algo muito inerente ao 1. O 1 para abrir caminhos, que é aquilo que o 1 gosta de fazer, para ser pioneiro, para ser original, para abrir qualquer caminho para si e para os outros, tem que primeiro ter ideias. Porque se não tiver ideias, provavelmente só vai abrir caminhos de ideias dos outros. E isto não é aquilo que se espera de um. Portanto, o 1, pela sua natureza, é inventivo, é criativo, é original e tem, sobretudo, força e determinação para abrir caminhos para si e para os outros. O que é que acontece quando nós olhamos para um e o 1 acontece estar na posição mais à esquerda? Estas características têm, obviamente, de ser desenvolvidas porque toda a combinação do caminho de vida depende
da boa utilização desse número, acontece também que é um número que está na posição mais afetada pelo início da vida. Vamos pôr aqui muitas coisas em perspectiva. São questões para vocês refletirem sobre a vossa vida. Obviamente, se já tiverem a fazer as contas, ou dos filhos, ou dos netinhos, ou dos sobrinhos, ou seja o que for. No teu caso, Joaninha, né? Portanto, tens aí o teu filhote que tem esse número. Vale a pena aqui pensar que nós não vamos, obviamente, tomar tudo pessoal, tudo aquilo que eu vou dizer. Eu vou dar várias hipóteses e cabe-vos a vocês fazerem a vossa reflexão para perceber como é que isso está a ser abordado. Portanto, uma criança, neste caso, que tenha, uma vez que estamos a olhar para a infância, uma criança que tenha um nesta posição, significa claramente que é uma criança que desde cedo vai querer mostrar iniciativa e vai querer mostrar vontade em abrir caminhos para si. Às vezes até são crianças que, e está tudo certo, que são crianças que demonstram de forma bastante precoce ter uma determinação muito marcada, uma forte vontade de querer fazer coisas, de marcar posição, como também podem muitas vezes oscilar para um extremo oposto, que é terem uma personalidade que pareça bastante insegura ou uma personalidade completamente oposta, digamos assim, às características de equilíbrio do 1. Portanto, nós quando falamos em números, isto é muito importante mantermos aqui presente, nós queremos que o número vibre no seu equilíbrio. Mas, tal como tudo nesta vida, e nós vivemos numa realidade de contraste, de oposições, e por isso é que nós, para conhecermos e sentirmos o que é o frio, temos que saber o que é o quente, ou seja, tudo na vida se desenvolve por contraste. Nós definimos-nos porque definimos muito facilmente aquilo que não é para nós, aquilo que não somos. E, portanto, quando falamos em números, o mesmo se aplica. Os números fazem parte nesta interpretação a que nós a interpretação que nós vamos ter aqui nesta palestra e na numerologia. Os números revelam precisamente esta realidade dual. E quando nós olhamos para os números, nós queremos olhar para o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio do 1 é a originalidade, a criatividade, a determinação, a capacidade de abrir caminhos para si, para que possa servir posteriormente de exemplo para os outros. Quais são os extremos dessa energia? Ou o excesso de autoridade, o excesso de independência, a dificuldade em dar continuidade até às suas ideias, porque tem tanta força, tanta vontade de querer seguir aquele caminho que muitas vezes não percebe que existe um caminho melhor. Ou seja, aqui uma obstinação, uma teimosia. Como também pode acontecer o outro oposto, que é, em vez de ter determinação, coragem, vontade de abrir caminhos, haver uma extrema insegurança. Nós não queremos que ambos os opostos vibrem, queremos o ponto de equilíbrio, e por isso é que nós vamos olhar para a raiz. Porque vamos, mais uma vez, falar aqui em crianças. Todos nós já fomos crianças, todos nós já fomos afetados mais pelo nosso número de raiz. E aquilo que nós vamos perceber é que, ainda que qualquer criança tenha em si, no fundo, a sua própria natureza, que vai desde cedo querer revelar-se, o ambiente que rodeia a criança vai ser um ambiente que vai afetar a sua própria natureza. E vamos aqui colocar o exemplo de uma criança que tem um à esquerda e que tem realmente estas características para ser pioneira, para abrir caminhos, para ser até algo inventiva, original e querer de alguma forma orientar a sua própria vida, ainda que de forma muito precoce. E essa criança tem a influência à sua volta de alguém que não é minimamente corajoso ou que não acredita em coisas novas, alguém que é resistente à mudança, alguém que é, sobretudo, resistente a este espírito líder da criança. Ora, o que vai acontecer é que a criança vai se adaptar ao meio e, muitas vezes, à custa daquilo que é a sua natureza. Portanto, reflexões que eu quero aqui para quem tem um à esquerda. E vamos abrir o nosso coração para quem tenha um à esquerda realmente refletir um pouco sobre a sua vida e, sobretudo, quando era mais criança, como é que isto afetou. O 1 é uma energia muito masculina e, por regra, muitas vezes está associado à figura paternal, à figura, digamos, até masculina que rodeia a criança, que pode ser o pai,
como pode ser outra figura masculina que esteja mais presente. E eu, quando digo aqui masculina, uma vez que o 1 tem esta energia de natureza, porque é a energia da força, da assertividade, do movimento, daquele que abre caminhos, isto não quer dizer necessariamente que a figura masculina tenha que ser masculina em termos de homem. Às vezes pode ser a figura mais dominante, que muitas vezes até pode ser a mãe, ou a avó, ou a tia, ou qualquer outra figura que esteja marcada na vida da criança. O que é que nós queremos refletir aqui se temos um mais à esquerda na nossa combinação? Quem era a figura de liderança na minha vida quando eu era pequeno? Qual era a figura que me inspirava força, assertividade, coragem, determinação? O que é que essa figura representava para mim e como é que essa figura desempenhava precisamente o papel da liderança? Novamente, focando aquilo que é o ideal do 1, o ideal de uma criança que tenha o 1 mais à esquerda é que ou a figura paterna ou a figura mais de força que isto não tem a ver com o pai ou com a mãe, tem a ver com a energia de liderança e de motivação à liderança da própria criança. O ideal é que essa figura seja desempenhada de forma saudável. Ou seja, resumindo aqui muito em geral, se eu tenho um mais à esquerda, eu neste momento da minha vida, se eu não me sinto em controle da minha vida, se eu sinto que não sou líder, se eu sinto que não consigo confiar nas minhas ideias, se eu inclusive acho que não tenho ideias, que não sou criativa e que não sou original, aquilo que eu quero fazer é olhar para a minha infância, para o meu número raiz e perceber que exemplos é que eu tive que me tenham incentivado ou não a ser original, criativa, a ser independente, a ser autónoma. Porque aquilo que seria necessário para mim era ter realmente uma figura à minha volta que me dissesse: vai, tu consegues, força, tens ideias. No fundo, a validação da identidade. Quem tem refeição... Estão todos muito calados. Eu quero que se pronunciem porque eu quero vos orientar. Sobretudo quem tem pequenotes. Pequenotes aí com... pequenotes já não são assim tão pequenotes, não é? Com um mais à esquerda, pronunciem-se para que eu vos possa ajudar em termos de reflexões e em termos de estratégias. Porque, na verdade, a maior parte de nós, enquanto adultos, não vai tanto encontrar aqui o 1 à esquerda, vamos encontrar mais o 2, o 3 e o 4, e, portanto, neste caso aqui irá aplicar-se... Não tem, Helena, não tem uns em casa. No fundo, vai-se aplicar mais a quem tem mais pequenotes em casa. Não tenho, mas estamos a ouvir. Ok. Podem vir um dia a ter, não é? Pois eu sei. Ou seja, vamos pensar assim. Quem tem um à esquerda precisa que a figura masculina mais presente na vida seja uma figura que incentiva a criança que um dia será adulto a ser independente, a ter coragem e, sobretudo, a aprender a lidar com as inseguranças naturais que existem. Porque todos nós temos a dualidade dos números que existem no nosso mapa. E, independentemente de termos esta natureza dentro de nós, há de haver sempre um momento em que vamos duvidar um pouco dessas características e, portanto, é extremamente importante. Carla, então vamos pensar nisso, está bem? Como é que a figura mais dominante em casa que se espera, isto não é ser machista, prometo-vos, mas a figura dominante em casa, ou seja, a figura que representa o pai ou aquele líder a que eu aspiro ser, como é que essa figura desempenha esse papel de liderança? É autoritário, mostra inseguranças, incentiva a criança a lidar com as inseguranças, a ser autónoma, a ser independente e, sobretudo, de que forma é que essa criança sente que a sua identidade, mesmo sendo teimosa, mesmo sendo às vezes um pouquinho autoritária, como é que essa criança sente que a sua identidade está a ser respeitada, ok? É muito importante aqui, sobretudo, o papel ou do pai ou de uma figura masculina que esteja à volta da criança. Dúvidas que existam, pois, por isto, relativamente a isto, no final eu vou-vos deixar aqui um espacinho para que vocês coloquem as vossas dúvidas e vamos passar aos outros números que serão aqueles que irão interessar mais aos adultos que estão aqui presentes. Porque isto não é um workshop de educação. Um dia ainda vai sair esse, que eu sei que querem muito, um workshop que já foi feito presencialmente, que vai passar a ser criado online. Vamos ao número 2. E o número 2... Ok, vamos ao 2, Cristina. Vamos agora explorar o 2. Ora, se o 1
é o número da liderança, da coragem, determinação e o número de energia masculina, o 2 vai completamente fazer oposição a isto e o 2 representa toda a energia associada à energia feminina. Energia feminina, o que é a energia feminina? Todos nós temos as duas energias dentro de nós, certo? Todos nós temos um lado mais de força e outro lado que fala muito mais da sensibilidade. Sensibilidade, alguma vulnerabilidade, aquele lado que existe em nós de cuidador, de querer nutrir o outro, de querer ouvir o outro e ajudar o outro. E isto são tudo características que estão presentes desde o início da vida, ou que estão a ser exploradas desde o início da vida, para aqueles que têm caminhos de vida cuja combinação mais à esquerda tem um 2. Eu sei que há aí muitos, portanto acusem-se, sintam-se à vontade para se acusarem, porque vamos tentar pôr isto aqui tudo em estratégia, ok? Ora, o que é que o 2 na infância diz? O 2 aqui vai se relacionar muito com a capacidade da criança sentir que as suas necessidades são ouvidas. E uma vez que eu estou a falar em crianças, todos nós já fomos crianças, está bem? Não pensem só em criança agora. Todos nós já fomos crianças, todos nós já crescemos num ambiente que já estava de alguma forma formatado, não é? Portanto, nascemos, vamos adotar as crenças, os valores da família em que nos inserimos e depois o ambiente, enfim, seguindo ao longo da vida, a escola, o ambiente social, tudo isso. Ai, tantos 2 aqui, que lindo! Ora, isto quer dizer então que quando nós fomos pequeninos, este 2 estava a ser, de alguma forma, a ser afetado. E o que nós queremos perceber é como é que este 2 estava a ser afetado na minha vida para que, neste momento, enquanto adulto, ele ainda, de vez em quando, funciona como um bloqueio. Quem tem o 2 à esquerda tem em si a capacidade de cuidar, de nutrir, de escutar o outro, de ajudar o outro, tem a capacidade de criar à sua volta a energia da paz, da harmonia, da cooperação, criar bases e pontes de entendimento, mas para que isso flua, primeiramente tem que o sentir dentro de si. Por norma, quem tem o 2 mais à esquerda são geralmente pessoas muito sensíveis, pessoas que têm, por muito que aparentem que tudo está bem para o exterior, na verdade, lá dentro têm um mundo às vezes muito inquieto, muito nervoso, muito ansioso, muita dualidade, porque o 2 representa precisamente aquilo que é dual. Às vezes existem mais inseguranças do que propriamente certezas, e isto faz parte do 2. Aquilo que nós queremos ver é como é que isso está a influenciar a minha vida enquanto pessoa adulta e quais foram as raízes criadas enquanto pequena. E para isso nós vamos olhar para duas coisas. Primeiro, a mãe como modelo e a relação entre o pai e a mãe. Vamos perceber porquê. Primeiro porque se o 2 é feminino e o 2 tem esta energia feminina, a energia que diz o quê? Eu estou disponível para ajudar e cuidar do outro, mas eu jamais me esqueço de mim. Porquê? Porque se eu quero equilíbrio na minha vida, o equilíbrio também passa por eu encontrar a harmonia, o verdadeiro balanço entre o dar e o receber. Entre aquilo que eu disponho da minha energia para o outro e aquilo que eu permito-me receber do outro. E por essa razão tem que haver espaço dentro de mim, de vez em quando, para dizer: olha, eu agora não posso, eu gostava muito de continuar a ajudar, mas há uma parte de mim que quer atenção. Há uma parte de mim que também tem necessidades. E por essa razão é que nós queremos olhar para a figura feminina que estava presente na infância e perceber de que forma é que essa figura feminina fazia várias coisas, nomeadamente, de que forma é que essa figura feminina pedia ajuda, de que forma é que essa figura feminina se posicionava perante toda a realidade à sua volta, a ponto de dizer: eu também preciso de ajuda, eu também tenho um lado vulnerável. E, sobretudo, como é que essa figura feminina lidava com as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. Porque quem tem o 2 à esquerda quer ter disponibilidade emocional para dizer: às vezes eu não estou bem, às vezes eu realmente preciso de ajuda, preciso ser apoiada. Eu tenho tanto tenho forças como também tenho fraquezas. E não é por eu não olhar para as minhas vulnerabilidades que elas desaparecem. As minhas vulnerabilidades transformam-se em forças quando eu as abraço e quando eu me permito, perante elas, aceitá-las, integrá-las e colher ajuda para lidar melhor com elas.
Se eventualmente eu tinha uma figura feminina que dava muito mais aos outros do que dava a si própria, o típico modelo feminino na família, que enfim hoje em dia já está muito em transição, mas que antigamente era muito presente, que é a mãe como cuidadora, a mãe que providencia tudo para a família e sobretudo para os filhos, muitas vezes em detrimento das suas próprias vontades, das suas próprias ambições, ou seja, a falta de espaço de evolução pessoal para a figura feminina dentro do sistema da família. E queremos também olhar para a relação, uma vez que o 2 é o dual e também tem a ver com os relacionamentos, que modelo relacional é que eu tinha mediante o meu pai e a minha mãe. Okay? Portanto, temos aqui muita coisa para abordar para quem tem o 2. Vamos, acusem-se, digam coisas. Isto é uma palestra completamente diferente da primeira, porque na primeira havia muito mais movimento e agora está tudo muito calado. Das duas, uma, ou estão a refletir ou estão a apontar tudo o que eu estou a dizer, mas acusem-se, está bem? Digam qualquer coisa. Portanto, nós aqui queremos então fazer esta retrospectiva e atenção, nós não estamos aqui a explorar a infância para imputar culpas, está bem? Não é aquilo que se pretende fazer neste caso, aquilo que se pretende fazer é perceber de que forma é que eu fui integrando as minhas experiências na minha infância, portanto, de forma mais precoce, e de que forma é que elas ainda estão a moldar a minha realidade, a minha capacidade de aproveitar as oportunidades da vida, muitas vezes de forma inconsciente. Portanto, aqui não é a ideia de agora irmos ligar ao pai e à mãe a dizer porque é que me fizeste isto e porque é que eras esta figura para mim. Nada disso. Isto é muito mais a ver com a minha percepção perante a realidade que fazia parte da minha infância, ok? Portanto, nós queremos, se temos o 2 mais à esquerda, nós queremos refletir sobre isto. Como é que eu hoje em dia me posiciono nos relacionamentos? Como é que eu hoje em dia lido com as minhas fraquezas? É para mim altamente desconfortável eu aceitar que também preciso de ajuda? Se é desconfortável para mim aceitar que dentro de mim existe este lado mais frágil, que não consegue lidar com tudo e que muitas vezes sente que não é apoiado? E aqui entra logo uma questão importante que é: se eu quero permanentemente dar de mim ao outro e se eu me coloco numa posição perante quem quer que seja o outro, seja a família, os amigos ou até o trabalho, se eu me coloco numa posição em que eu sou muito mais prestável e estou sempre lá para resolver situações, é óbvio que se eu não peço ajuda, que os outros vão admitir para si que eu não preciso. Portanto, isto parte aqui de nós, se temos este 2 à esquerda, perceber como é que nós lidamos com as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades e aceitá-las. A regra de ouro aqui é: existe uma parte de mim dual. Se eu tenho força para lidar com muita coisa, também há uma parte de mim que precisa ser ajudado. Porque o equilíbrio existe quando eu faço este balanço. Eu tanto tenho para dar ao outro como tenho para receber. E é bom receber. É bom receber ajuda, é bom receber colo. O 2 relaciona-se muito com, lá está, a figura da mãe e então esta energia de nutrição, o ser abraçado, o receber colo. Uma questão importante para fazermos se temos o 2 à esquerda: eu recebi colo quando era pequena, eu recebi esta energia de amor, sobretudo esta energia de o que quer que se passasse dentro de mim, estava tudo bem, era compreendido, era aceite, era abraçado. Se isto não foi uma realidade, e se nós olhamos um pouco para a nossa infância e achamos que realmente, como alguém já partilhou aqui, a mãe até era muito forte, mas estava realmente num casamento que não funcionava, vale a pena pensar como é que isso ainda nos está a afetar hoje, porque independentemente da nossa história, independentemente daquilo que tenha estado presente na nossa infância, na primeira palestra explorámos isto muito bem: nada acontece ao acaso, tudo aquilo que faz parte da nossa história são oportunidades de evolução. Este número raiz tanto pode funcionar como uma dificuldade, acredito que sim, que funciona durante muito tempo, mas cabe-nos a nós transformar essa dificuldade em oportunidade. E, portanto, aquilo que nós queremos questionar neste momento a nós próprios é: como é que eu decido posicionar-me nos relacionamentos? Como é que eu decido, e sobretudo para as mulheres, sobretudo as mulheres que têm esta energia mais à esquerda no seu caminho de vida, perguntarem-se a si próprias: como é que eu quero assumir este papel de ser mulher? Que tipo de mulher é que eu quero ser? Quero ser a mulher fortaleza, como aqui a Cristina estava a partilhar, tal como a minha mãe era, que tem que resolver tudo, que tem que gerir tudo e que não tem espaço para ser vulnerável e frágil? Ou quero ser a mulher que equilibradamente diz: há momentos em que eu quero ser apoiada e quero receber esse colo, qualquer que seja o colo,
porque só assim é que nós conseguimos criar relações equilibradas. E não esqueçamos, para quem tem a 2 à esquerda, faz parte do vosso caminho abraçarem as vossas vulnerabilidades. A vossa sensibilidade é a porta para vocês criarem relações humanas, puras, honestas, sem filtros, em que existe espaço para nos entendermos um ao outro. Cooperação é isso mesmo, ok? Abrir este espaço para relações verdadeiras. E as relações verdadeiras não são só perfeitas, são relações em que nós nos apoiamos, em que nós nos nutrimos, em que existe um equilíbrio de forças, ok? Portanto, isto são questões para quem tem o 2 à esquerda refletir. Quero saber agora quem se acusa aí que tenha o 3 mais à esquerda. Vamos lá ver. Vou olhar aqui para um monitor, quem é que está aqui a acusar? Quem é que tem aí 3? Tem que existir, é dos números mais comuns. O 2 e o 3 são os números mais comuns para quem nasce nesta era. Certo, vivo, não é livre aquele que não obteve isso sobre si mesmo. Grande frase do mestre Pitágoras. Joaninha, tens. Cecília, sim, sim. Sim, Helena. Ok, vamos explorar então o 3. E vamos também refletir lá atrás na nossa infância como é que o 3 estava a funcionar e como é que nós o integramos na nossa vida. Sim, Sónia, o 3. Sim, também tem o 3. Ora, sim, Cláudia, 3. Ai, tantos 3, que lindo, que lindo. Ora, vamos lá então aqui entender o 3. O 3, por excelência, é o número da comunicação e da expressão. O que é que o 3 diz? Existe dentro de mim um ser que tem todo o tipo de emoções. Alegrias, tristezas, emoções que derivam tanto do sucesso como do fracasso. Tudo aquilo que existe dentro de mim que eu sinto. Todas as emoções. E vamos esquecer emoções boas ou emoções menos boas. Okay? Tudo aquilo que eu sinto. E o que o 3 diz é, através da capacidade de aceder a essas emoções, eu partilho com o mundo aquilo que é uma visão positiva da vida. Uma visão em que eu me permito expressar para criar mais alegria, mais verdade, mais positivismo. Ou seja, sorrir, é isso mesmo como o Ivo diz, sorrir. Ou seja, vamos aqui então explorar o que acontece com o número mais à esquerda. Quem tem, agora vou aqui afagar-vos o ego. Quem tem o 3 mais à esquerda são pessoas que nascem com a capacidade de, por exemplo, através da sua vida como um exemplo, motivar, entusiasmar quem quer que os rodeie a sentir a alegria de viver. A acreditar que existe na vida uma força criativa, uma força capaz de nos, através do sonho, através da fantasia e, obviamente, da concretização, viver a vida que queremos viver. Ou seja, todas as pessoas que estão aqui, são muitas, adoro, que têm este 3 à esquerda, têm em si esta capacidade. A capacidade de recriar a sua vida através da forma como se expressam. Sensibilidades do 3. Autocrítica. E ai de vocês que digam que têm o 3 à esquerda e que não são autocríticos. É completamente mentira. Assumam. O 3 significa que existe alguma ansiedade relativamente à opinião, à imagem que os outros vão ter de nós. E, portanto, nós que nos queremos proteger, vamos fazer o quê? Vamos garantir que tudo aquilo que nós fazemos é de tal forma, assim, perfeitinho, que garante que não existem falhas. E porquê é que nós fazemos isso? Porque nos queremos proteger, obviamente, de eventuais críticas. O que nos esquecemos é que muitas vezes, para fazer isso, nós estamos a ativar aquele crítico interno extremamente duro, que muitas vezes cria processos de autossabotagem, porque queremos tanto fazer as coisas de determinada forma que iniciamos uma conversa connosco que, obviamente baseada na crítica, que impede caminhos de sucesso. Eu não vou fazer isto porque pode não correr bem, eu não vou falar sobre isto porque os outros podem não concordar. Enfim, todos estes processos, que são verdadeiramente processos de autossabotagem, estão associados ao medo da crítica de que o 3 fala. O que é que nós queremos fazer para pôr isto a funcionar? Portanto, já dissemos que quem tem o 3 à esquerda tem claramente a capacidade de comunicar, de se expressar, seja de qualquer forma, para criar uma energia de alegria, entusiasmo, motivação no mundo. E isto faz a partir das emoções.
Ou seja, temos aqui dois conceitos extremamente importantes que vamos olhar para trás e ver como é que eles funcionavam na nossa vida quando éramos mais pequeninos. Primeiro, a ideia das emoções e depois a comunicação. Carla, muito mentais. Não necessariamente. Às vezes o que acontece é a ideia de acabarmos por mantermos tudo muito superficial, porque não queremos ir lá muito a fundo sentir certas emoções. Mental, o 3 não costuma ser assim muito mental. Costuma ser, só se for no sentido da autocrítica, mas a autocrítica vem da emoção do medo, está bem? Não é tanto da lógica. Aliás, é tudo menos lógico, ok? Porquê? Porque quem tem o 3 tem a energia da comunicação, da expressão e, sobretudo, a capacidade de veicular, qualquer que seja a sua forma de comunicação, uma fonte de alegria e, portanto, se eu duvido relativamente a isso, é tudo menos lógica. É mesmo puramente medo. Medo de ser criticado, medo do fracasso, medo de não ser compreendido, ou seja, de que a forma como eu comunico não esteja alinhada com aquilo que eu espero que os outros recebam e me transmitam a mim, ok? Portanto, o que é que nós queremos então, dizia eu, associar a ideia de emoção à ideia da comunicação. Para que tudo flua, a minha comunicação deve ser honesta. Deve ser honesta, deve ser espontânea e deve estar puramente baseada naquilo que eu estou a sentir. Portanto, a verdade das emoções. E por isso é que eu, se tenho um 3 mais à esquerda, quero sempre entrar em contacto com aquilo que eu sinto. Ora, um eventual bloqueio que possa surgir, e vamos novamente lá transportar-nos à infância, é sentir que o ambiente à minha volta não apoia a comunicação honesta e efetiva das emoções. Seja porque à minha volta existe alguém muito crítico, alguém que eu sinto, mesmo que não seja diretamente comigo, alguém que eu sinto que vai julgar muito, porque eu vejo que essa pessoa faz isso com os outros, seja porque não existe de toda abertura para uma comunicação emocional. E vamos pensar numa coisa, enquanto crianças existem muitos poucos filtros, certo? Portanto, aquilo que as crianças sentem, as crianças dizem. Agora vocês imaginem quem tem um 3 à esquerda, mais à esquerda da combinação, imaginem uma criança que é espontânea e que já tem esta energia de não ter filtros e de falar com o coração, viver num ambiente onde a comunicação tem que ser precisamente mediada porque há a possibilidade da crítica. Ou seja, o ambiente vai potenciar os meus medos, as minhas fragilidades e as minhas fraquezas. E nós queremos, enquanto adultos, sanar esta energia, porque caso contrário, nós vamos estar a vibrar continuamente na energia do medo. Ou seja, o que é que nós queremos refletir primeiramente? Vamos lá então atrás e vamos perceber como é que a comunicação fluía à minha volta. Seja comigo, seja realmente entre as pessoas que me rodeavam, seja o pai, a mãe, na escola, seja o que for. Como é que era feita a comunicação? Era uma comunicação aberta em que se podia falar das emoções, em que não havia problema nenhum em dizer: olha, eu não gostei daquilo que tu me fizeste porque me magoaste, sei que não fizeste por mal, mas eu senti isto, isto, isto. Haveria essa abertura? Ou realmente haveria que mediar a comunicação porque o outro podia não entender ou não haveria abertura para entender as minhas emoções? Pontos extremos também. Haveria excesso de comunicação, mas comunicação baseada totalmente na crítica. Ou então, num outro extremo, não haver comunicação de todo. Ou seja, criar-se, nascer num ambiente, viver, desenvolver-me num ambiente de forma precoce em que não existe possibilidade sequer de comunicação. Em que há inclusivamente alguém muito perto, enquanto criança, e depois, sim, na escola, a Joaninha pode ser a escola, que não dá abertura, porque não é importante, porque existem mais processos mentais do que propriamente o processo da comunicação emocional. Também muito crítica, pois. Às vezes é realmente essa ideia, a energia do 3. O que é que nós queremos pensar aqui, sobretudo, Carla? O que é que nós queremos pensar? Como é que eu neste momento lido com a minha forma de comunicar? Ou seja, se existe ainda dentro de mim o receio de ser criticada e, portanto, há coisas que eu não digo. Mesmo que eu sinta muito profundamente, e o 3 sente as coisas profundamente, tem uma capacidade emotiva fantástica, mesmo que eu sinta as coisas abertamente para mim, se me é fácil eu expor-me. O 3 geralmente lida com questões de exposição. Existe algum receio de expor a verdadeira natureza porque pode haver a crítica. Portanto, vamos aqui abraçar-nos, vamos validar-nos, sem esperar que os outros nos validem, e o que vamos assumir como compromisso é: eu a partir de agora,
obviamente com conta, peso e medida, vou reconhecer aquilo que eu sinto e vou me permitir expor as minhas emoções, independentemente da aceitação dos outros. Porque se eu tenho no meu caminho de vida a energia de motivar os outros, eu só o posso fazer se eu comunicar aquilo que eu sinto. Certo? 3 que estão aqui nesta palestra, acusem-se. Estamos entendidos em relação a isto? Sim? Vamos depois aqui, daqui a pouco, às vossas questões mesmo, sem dúvida. É isso, não é, Cília? Vamos aqui às nossas... Depois há aqui um espacinho aberto para as vossas questões. Vamos agora trabalhar o nosso quarto. O 4 que é o último desta... certo, boa. O nosso último número raiz aqui a explorar nesta palestra hoje. E quero saber quem é que tem o 4, porque o 4 não é muito frequente. Mas quero saber quem são os corajosos que se apresentam nesta palestra com um 4 à esquerda. Sim? Não? Não há ninguém. Mas vamos falar do 4 então na mesma. Não o vamos deixar sozinho, coitadinho. Ora, o 4, que vai ser extremamente importante aqui enquanto número raiz, porque o 4 representa a energia dos padrões, das estruturas de vida, representa o número da sustentação, as bases sólidas sobre as quais eu assento toda a minha vida. Ok, a irmã mais nova é 4, mas é 4 pura ou é um 4 de combinação? Temos que ver aqui, está bem? Se faz aqui umas diferençazitas. Ok, Carla, então, muitos 4 aí. Vamos explorar este 4 então. O que é que nós queremos ver aqui do 4? Pessoas que têm o 4 na sua missão de vida, no seu caminho de vida, sobretudo no número raiz, ou seja, o número mais à esquerda, são pessoas que têm em si verdadeiramente a capacidade de construir algo. De construir algo que seja sólido para si e, eventualmente, sólido para os outros. Ou seja, uma estrutura, qualquer que seja ela, seja em termos familiares, em termos profissionais, qualquer estrutura, que venha a servir de apoio, de base para os outros. São geralmente pessoas, até inclusivamente, que encontram ao longo da vida situações em que os outros apoiam em si. Acabam por ser a tal base sobre a qual qualquer pessoa se apoia, ou na qual se apoia, ou sobre a qual assenta as suas próprias construções. No entanto, sim, Joaninha, tens o 4. O que é que nós queremos analisar se o 4 está aqui mais à esquerda no que nos concerne a nós? É perceber que padrões, que estruturas, essa tal solidez é que nos foi passada em infância, que eventualmente depois ao longo da vida me possa inibir de construir outras coisas para mim. Porquê? Porque o 4 tem uma regra de ouro. O 4 diz que ainda que eu queira construir coisas sólidas, e obviamente para construir coisas sólidas eu tenho que ter paciência, tenho que ter dedicação, tenho que ter diligência, grande responsabilidade, tenho que inclusive ter um plano, mas pode haver momentos ao longo da vida em que o meu plano deixa de funcionar. E, portanto, o que é que nós fazemos quando um plano deixa de funcionar? Nós olhamos para o plano, revemos o plano e dizemos o que é que nós podemos alterar para que ele continue a funcionar para mim. E isto é regra de ouro para 4 em qualquer sítio do mapa. Mas aqui vamos focá-lo mais em detalhe, que é perceber se existe adaptabilidade da minha parte para eu modificar o meu plano inicial. Porque se o plano está a funcionar, e é algo que eu devo reequacionar de tempos em tempos, se este plano está a funcionar, eu continuo com ele. Porque ele está a funcionar, é meu amigo, eu continuo a trabalhar com ele. Se ele não está a funcionar, é melhor que eu o altere. E isto não quer dizer que eu o altere totalmente, mas eventualmente há uma parte que tem que ser adaptada. E cabe-me a mim assumir essa responsabilidade, ou seja, existe em mim adaptabilidade e flexibilidade para eu mudar o meu plano, para eu ajustar. Porque às vezes o 4 é muito resistente à mudança. E o 4 não gosta de ter que mudar de plano. E que chatice, agora já tinha aquele plano, estava a funcionar, e agora não está a funcionar, mas eu insisto porque mudar dá muito trabalho. E o 4 quer manter sempre alguma flexibilidade ao longo da vida. Porque caso contrário, o que existe é excesso de rigidez, estagnação. Em vez de haver o processo natural de evolução, existe o contrário, existe uma contração perante a vida. E basta pensar quantos de nós, tendo 4 ou não tendo 4 na missão de vida, mas temos certamente 4 noutro sítio, quantos de nós não demos por nós a pensar que tínhamos uma ideia relativamente à nossa vida e de repente deixou de fazer sentido. Basta olharmos para a nossa história. Certamente que nós, há 10 anos,
éramos pessoas muito diferentes daquilo que somos hoje, e ainda bem, e tínhamos ideias para aquilo que seria a nossa vida completamente diferentes daquilo que a vida, entretanto, nos trouxe. E se nós não tivermos esta adaptabilidade de aceitar aquilo que a vida nos vai trazendo, nós tornamos seres contraídos, que em vez de expandirmos, nós estamos sempre em contração e em estagnação. E nós não queremos viver em estagnação. Quem tem 4 à esquerda, aquilo para o qual deve olhar é que modelos educacionais, que valores, que crenças, que paradigmas me foram passados, seja, lá está, no modelo educacional, através da educação que o meu pai, a minha mãe ou quem quer que tenha estado a meu cargo me passou. O modelo, inclusivamente, cultural. Tudo aquilo que formou a minha identidade, a construção, as minhas crenças, os meus paradigmas na infância, de que forma é que ainda me está a influenciar ao meu crescimento. E, novamente, nós não vamos, estamos só a focar aqui nesta palestra um número, que é o número mais à esquerda, mas nós depois temos que ter a consideração toda relativamente àquilo que é o nosso caminho de vida. Daí eu ter aconselhado no início a, se não viram a primeira palestra, convém depois disto irem pegar na primeira palestra. Porquê? Porque este número mais à esquerda vai servir o propósito de toda a combinação, sobretudo o número objetivo, que está mais à esquerda da combinação. Okay? Mais à direita, perdão. Mais à direita da combinação. Portanto, quem tem este 4 vai-se querer questionar. De que parte de mim é que se mantém presa a ideias, a crenças, a padrões, a paradigmas que me foram passados em educação, modelo educacional, modelo social, cultural, quer que seja, aquilo que formou a minha identidade, o meu ser no início da vida, e que parte de mim é que necessita de abandonar ou de reestruturar esses padrões, crenças, paradigmas. Ok? 4 quer sempre minimamente flexível. 4 aí, acusem-se. Isto faz sentido para vocês. É muito importante não sermos rígidos. Por muito que às vezes custe ter que mudar estruturas, ter que reorientar percursos, nós não queremos viver uma vida sempre no mesmo sítio, sem evolução. A evolução só acontece fora da nossa zona de conforto. Quando nós experimentamos fazer diferente, eu sei, Joana, eu sei. Quando nós experimentamos fazer diferente, quando nós tentamos, pelo menos, ver outra perspectiva. Quem tem o 4 à esquerda precisa de passar por isto, ok? Vamos agora a um tempinho, até porque já estamos aqui em cima da nossa hora, e não acredito que eu cumpri a hora, para questões vossas. Dúvidas que existam aí, dos vossos números, das vossas reflexões, das ideias que eu dei. É o tempo de exporem as vossas questões, enquanto eu estou aqui online para vos ajudar. Questões. Vamos lá pôr esse chat a funcionar. Não há questões, está tudo muito esclarecido. Portanto, a partir de agora vamos ter uma vida maravilhosa, a vibrar no lado mais positivo da nossa missão de vida, certo? Porque já sabemos o que é que temos que mudar. Já sabemos o que é que temos que mudar. Aproveito para... Tenho 2 da minha família que parecem uns. 2 à esquerda, estás a dizer, certo, Joana? Ora, 2 à esquerda que parecem uns. Muitas vezes o do 2 vibra na energia das inseguranças, não é isso que, não sei se é isso que queres dizer, não sei o que é que estás a referir em relação aos 2 e aos 1, mas o 1 e o 2 vêm a representar lados do nosso ser, da nossa identidade, que por vezes podem se misturar, ou seja, as fragilidades de uns acabam por ser os opostos do outro, porque no 1 nós temos... no 1 temos a questão do eu, a identidade, e no 2 temos a questão da relação do eu com o outro, ou seja, estendemos a relação que existe connosco para com o outro. Não sei se era essa a tua questão, Joana. Temos 3 na família, todos muito diferentes. Ok, no que nós queremos ver aqui, atenção, as pessoas não têm que ser iguais por terem o número no mesmo sítio, ok? Mal de nós, se fôssemos todos iguais por ter um número no mesmo sítio. Aquilo que nós queremos entender é a nossa sensibilidade relativamente à energia do número. Como é que eu lido, neste caso dos 3, Helena, que é a questão, como é que todos nós que temos o 3 no mesmo sítio lidamos com a comunicação? Okay? E, sobretudo, quando estamos em família, como é que a comunicação se faz?
como é que a comunicação acontece e, sobretudo, a aceitação das ideias do outro e das emoções do outro. Que espaço é que nós damos ao outro para se pronunciar, para se fazer ouvir, para falar daquilo que sente, das suas ideias, e como é que nós validamos essas ideias? É aquilo que nós queremos refletir, está bem? Cristina Martins, orientação para o 2. Refletir sobre os relacionamentos, como é que eu me posiciono nos relacionamentos e, sobretudo, que somos mulheres, como é que eu aceito, como é que eu lido com a parte, a mulher em mim. Como é que eu me assumo, que tipo de papel é que a mulher que eu sou desempenha na minha vida. Se há espaço tanto para a mulher forte como para a mulher mais sensível, que quer ser abraçada e quer ser nutrida. E uma questão importante também para os dois é atenção aos processos, ainda que inconscientes, de ou de submissão ou de dependência. Okay? Nós não queremos relações de dependência. As relações são criadas para serem uma mais-valia na nossa vida. E eu falei há pouco relativamente ao 2 do equilíbrio entre o dar e o receber. Quando existe desequilíbrio, existem ou dependências, submissão e às vezes até alguns processos de manipulação passiva. O que é que quer isto dizer? Eu quero ser útil ao outro, eu quero que o outro goste de mim, então eu vou dar muito de mim ao outro, ao ponto até de me esquecer de mim própria. Está bem? E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que as relações sejam espaços para crescermos. A Paula diz: tenho um 3 e não sou comunicativa. Ok, Paula, vamos, se o 3 está mais à esquerda, que eu espero que sim, vamos lá atrás na infância e vamos perceber de que forma é que eu, enquanto criança, me era permitido comunicar e como é que funcionava a comunicação à minha volta, para que neste momento da minha vida eu sinta que não sou comunicativa. Porque a energia está lá, está bem? A energia dos 3 está lá e nós queremos pô-la a trabalhar e queremos pô-la a trabalhar bem. Isto quer dizer que existe a capacidade em si de comunicar. Se a comunicação não está a surgir, o que é que está a bloquear essa comunicação? Que parte de mim é que não acredita que eu tenho algo importante para dizer? Que parte de mim é que acha que os outros não me vão compreender? Que parte de mim é que tem receio de se falhar, de não ser entendida, de que aquilo que eu faça seja um fracasso? E vamos tentar sanar essa parte entre nós. Obviamente arriscando sair da zona de conforto. Eu vou tentar, a partir de agora, reconhecer as minhas emoções e expô-las, está bem? Olha, Ruth! Ok, sim, estes 3 meses estão. Esse 13 dobrar a 33 traz esses desafios. O que podemos fazer para o trabalhar? Isto primeiro temos que ganhar consciência, está bem? Temos que ganhar consciência de que eu tenho esta energia em mim e esta energia em equilíbrio funciona assim, 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 tal como vimos o número em equilíbrio. Que parte de mim é que tem medo disto? Que parte de mim é que está a resistir a esta energia? Olá, Ruth! Que parte de mim é que, no caso de vamos fazer aqui um resumo, ok? No caso de que parte de mim é que resiste a ser independente, autónoma, líder? E se resiste, porquê? Que exemplos é que eu tive na minha infância de liderança, sobretudo da figura masculina, que me dão a ideia que, das duas uma, o meu ou tem que ser inseguro ou tem que ser autoritário. Tem que ser extremamente independente ou tem que ser extremamente dependente. Vamos tentar pensar nisto, sempre mantendo presente que existe em nós um líder e o líder tem que fazer o seu papel, o mundo precisa disso. No caso do 2, existe em mim um lado sensível. Beijinhos, Cecília. Existe em mim um lado sensível, existe um lado cheio de sensibilidade que é capaz de nutrir e ajudar os outros, mas primeiro eu tenho que me ajudar também a mim. Não posso esquecer de mim. Portanto, o que é que nós vamos querer? Vamos querer criar relações de equilíbrio, em que há equilíbrio entre o dar e o receber. Se isto não acontece, se eu me vejo em relações em que eu dou mais do que recebo, se eu me vejo, qualquer tipo de relação, se eu sinto que não sou capaz, que os outros são sempre melhores do que eu, se eu sinto que eu inclusivamente tenho que ajudar mais os outros do que ter espaço para mim, vamos analisar não só a figura materna, como também a relação de equilíbrio ou desequilíbrio entre o pai e a mãe. Havia espaço para sensibilidade, eu sentia que até em pequeno eu tinha alguém à minha volta que me perguntava como é que tu te sentes, o que é que existe entre ti, o que é que te põe triste, o que é que te põe alegre. No fundo, a ideia de havia ou não a tal chamada vinculação segura que nos diz o que quer que eu sinta e eu posso expressar que sou apoiada e sou nutrida.
No caso do 3, nós queremos manter presente que o 3 tem a energia da motivação, da comunicação, da expressão positiva perante a vida. Existe em mim a capacidade, através da comunicação ou expressão de qualquer forma, de entusiasmar os outros e de mostrar a importância das emoções. Se não é fácil para mim comunicar, efetivamente, se eu tenho medo da exposição, ou se eu falo muito, sou muito tagarela, mas não falo daquilo que eu sinto, se existe esta resistência, este medo da crítica, o medo de ser exposta de uma forma negativa, e se isso me faz retrair e utilizar o meu crítico interno, vamos lá ao passado, vamos lá à infância. Como é que a comunicação fluía na minha família? Havia uma família onde se nos sentíamos validados para expressar o que quer que queríamos expressar, em vez de crítica havia validação, ou o contrário. Queremos abordar essa ideia, ir lá atrás e pensar nisso e, sobretudo, nos dias de hoje, tentar recordar que existe em nós a capacidade de motivar e entusiasmar o outro, mas que só o podemos fazer quando abrimos a porta ao coração para falar daquilo que sentimos. E atenção, nada de crítica, tá bem? O 3 não quer crítica, o 3 quer entusiasmo. Eu posso não perceber o que os outros querem dizer, eu posso não perceber os seus pontos de vista, mas se eu quero ser compreendido, eu vou dar espaço para ouvir também o outro. Okay? E no caso do 4, o nosso último número, o número das estruturas, da solidez e das construções perante a vida, aquilo que nós queremos analisar é o que é que eu estou a construir, que modelos, que planos é que eu tenho na minha vida que me estão a ajudar a construir aquilo que eu quero construir para mim. Se eu sinto mais estagnação do que progresso, evolução, ou seja, no fundo, a construção apoiada e suportada pelas minhas ideias, eu quero ir lá atrás e perceber que modelos educacionais ou que paradigmas, valores, crenças que me foram passadas, que hoje em dia ainda me limitam, em vez de me permitir renovar-me e crescer com as minhas próprias ideias e as minhas próprias estruturas. Sim, e nos relacionamentos de um 3. Como assim nos relacionamentos do 3? Não percebi a questão, Isabel, desculpe. Os 3 têm que criar relacionamentos onde há espaço para que todas as pessoas comuniquem, tá bem? Tem que haver espaço para comunicar e também para ouvir. Até porque se nós não conseguimos ouvir o outro, jamais vamos ser ouvidos. Tem que haver esta comunicação e esta capacidade de ouvir bilateral, dos dois lados. Uma vez que não existem mais questões, quero relembrar-vos... temos aqui uma questão da Cristina, e no caso de um 3 cheio de medos, mas muito resistente, vamos tentar fazer diferente, está bem? Existem muitas formas de comunicação, existe muita forma de ultrapassar essas resistências. Primeiro temos que reconhecê-las, está bem? Aceitar-nos com essas resistências, com esses medos e encontrar a nossa melhor forma de nos expressarmos. Validação interna é a melhor coisa que pode acontecer, está bem, Cristina? Vamos começar por fazer essa validação do que é que eu sou capaz de fazer. Se calhar um exercício bom será fazer uma lista de sucessos, daquilo que eu já consegui, mesmo quando os outros diziam que não era possível, ok? E de que forma é que eu, quando me expressei, quando eu até me mostrei, a tal questão da autopromoção e da exposição, quando é que isso correu bem? Quando é que eu até consegui motivar os outros? Já estamos aqui em cima da nossa horinha. Quero relembrar que já estão abertas as inscrições para o curso de Numerologia Intuitiva e Terapêutica, que irá decorrer no Porto, mais precisamente em Rio Tinto, no Espaço Soham, a partir de abril. As vagas são limitadas, portanto recomendo quem tenha interesse que faça a sua inscrição, faça chegar a sua inscrição ou por e-mail para mim, info@anasequeira.com, ou então através do site ou da página do Facebook. E recordo também que está a decorrer a promoção para o Guia Numerológico de 2017, o guia que vos vai ajudar a ter um ano fantástico. Um ano fantástico. Este guia tem o quê? Tem uma análise para o vosso ano pessoal, tem uma análise por trimestre, ou seja, cada trimestre o que é que tem reservado para vocês, e também uma análise mensal com algumas reflexões. Eu adoro reflexões, adoro pôr-vos a refletir. Ou seja, este guia não é propriamente um guia puramente de previsões. Eu não vou dizer vai acontecer isto ou aquilo, porque isso seria tirar-vos a vossa capacidade de livre-arbítrio. Aquilo que eu tenho para vos dizer no guia, que eu acho que é muito melhor, é mostrar-vos as oportunidades que vocês têm dentro de vocês ao longo do ano de 2017.
dar-vos as ferramentas para que vocês reconheçam quando é que as oportunidades estão a acontecer, para que vocês foquem a vossa energia, a vossa atenção nas coisas boas que estão a decorrer à vossa frente e, sobretudo, percebendo que se eu compreender a energia do meu ano, o ano vai fluir a meu favor. Encomendem o vosso guia através do site, através da página. Podem enviar um e-mail de que eu ajudo-vos a fazer a compra se tiverem dificuldades. A compra pode ser feita por transferência bancária e PayPal. Quando é que vai arrancar outro curso em Lisboa? Certamente em 2017. Está bem? 2017. Ainda não tenho datas, mas está a ser já pensado isso na minha agenda. Já estará a decorrer. Ruta até dia 24. Relembro que dia 24 existe um workshop em Lisboa, mais precisamente em Carnaxide, onde iremos preparar o nosso ano de 2017 e em que eu irei ensinar todas as ferramentas para que possam calcular as energias dominantes do vosso ano de 2017. Se quiserem fazer parte deste workshop, que vai ser tão lindo, em que vamos fazer muitas contas e muitas reflexões e traçar planos de sucesso para o nosso ano de 2017, inscrevam-se novamente por e-mail info@anasequeira.com ou por mensagem no Facebook. Quero muito agradecer a todos os que estiveram presentes. Fiquem atentos, vou colocar a gravação já de seguida na página e daqui a uns dias irei divulgar a próxima palestra, né? Palestras mensais aqui gratuitas para que vocês possam conhecer mais sobre os vossos números, mais sobre a vossa vida, criarem vidas muito felizes. E eu gosto muito de fazer estas palestras convosco, portanto, divulguem, falem destas palestras aos vossos amigos e vamos criar aqui uma comunidade de numerólogos aqui no Facebook. Mais uma vez, muito grata pela vossa presença. Espero que esta palestra vos tenha ajudado a ir mais a fundo na vossa missão de vida e perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, que estratégias é que vocês podem já atuar, de que forma é que podem já atuar na vossa vida e espero encontrar-vos aqui na próxima palestra, nos workshops, nos cursos, onde quer que seja. Muito obrigada a todas, a todos, um beijinho muito grande, até à próxima palestra e um resto de boa segunda-feira. Beijinhos!